E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Lucas Gomes. Nesse vídeo eu vou dizer se ainda vale a pena trabalhar como gestor de tráfego. Estamos no dia 20 de outubro de 2024 e o mercado mudou bastante, né? De 2020 para cá. Então eu vou dar minha opinião para você e ao final desse vídeo eu quero que você comente aqui embaixo para saber se faz sentido o que eu vou trazer aqui nesse vídeo, tá? Bom, vamos lá? Vamos entrar aqui no conteúdo? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que, antes da gente falar se vale a pena ou não ainda ser gestor de tráfego em 2024. Antes da gente começar, eu quero fazer uma breve recapitulação de tudo que nós vimos nos últimos anos no mercado digital. O que aconteceu em 2020 antes da gente profissionalizar o mercado e sofisticar um pouco? Bom, em 2020, vocês sabem o que aconteceu, mas basicamente todas as pessoas estavam dentro de casa e o mercado digital ele simplesmente explodiu. Muitas pessoas começaram a produzir conteúdo e o mercado digital ele começou a ter um grande número de pessoas que começaram a produzir conteúdo e um grande número de pessoas que sequer faziam alguma coisa na internet começaram a fazer, tá? Então, em 2020, a primeira coisa que aconteceu foi o início da profissionalização do mercado digital, tá? Foi quando a gente começou a ver que as pessoas que trabalhavam com marketing digital, elas deixaram de ser aquele carinha que fazia tudo e de repente começou a surgir as profissões. O gestor de tráfego, o social media, o copywriter, o designer, o editor de vídeo, o estrategista, o coprodutor. Vocês se lembram disso? Bom, se você está chegando agora, você provavelmente não percebeu essa movimentação do mercado, mas para quem está aqui desde 2018, mais ou menos, sabe do que eu estou falando. Bom, e foi nessa época que nós vimos alguns fenômenos acontecendo no mercado. Um deles foi o próprio Pedro Sobral, que começou a gravar vídeos sobre gestão de tráfego, quando isso ainda não era popular. Nós vimos algumas pessoas gravando vídeo sobre a profissão de ser social media, como por exemplo o Paulo Cuenca, o Riezer, entre outros. Copywriter, né? Vimos ali que algumas pessoas saíram do bastidores para falar sobre o que era copy. Ícaro de Carvalho, Bettina, Beto Altenhofen, entre outros. E de designer aqui também, muitas outras pessoas do mercado. Eu acho que designer era a única profissão assim que de fato as pessoas já chamavam pelo seu cargo. Bom, foi isso que aconteceu em 2020 aqui, do lado das pessoas físicas, e do lado da pessoa jurídica nós tivemos a movimentação das empresas para o digital. E aqui quando eu falo empresas, são pequenas, médias e grandes empresas. Então, desde a hamburgueria de bairro daqui da cidade de Jundiaí até a Magazine Luiza começou a fazer uma movimentação muito forte no mercado digital. Nós vimos que antes de 2020, empresas de grande porte não tinham aplicativos, não tinha uma espécie de produção de conteúdo, não tinha nada no mercado digital e essas empresas do dia para a noite tiveram que se reinventar. Muitas delas passaram por um processo de transformação digital que teve que ser muito ágil, porque senão o faturamento delas iriam despencar na pandemia. Bom, e além dessas empresas que migraram para o digital, nós tivemos aqui uma série de profissionais liberais que antes também não estavam no mercado digital, não faziam nada, e começaram a produzir conteúdo, começaram a anunciar na internet. Então a gente viu uma grande movimentação de médicos, advogados, contadores, psicólogos, engenheiros, personal trainer e uma série de outros profissionais liberais que antes não olhavam com tanta seriedade para o marketing digital e passaram a olhar não só para vender infoprodutos, mas também para vender serviços, vender, no caso aqui do médico, né? Vender consulta do seu consultório. No caso do advogado, tem que ser um marketing um pouco mais discreto, mas eles começaram a vender serviços aqui através do marketing digital, principalmente no Instagram. Bom, então puxando uma linha do tempo aqui rápida, só para a gente entender. Em 2018, de 2019 para trás, o mercado digital ele basicamente era movimentado por 3 grupos de pessoas que estavam acostumados a fazer alguma coisa aqui na internet. Eu chamo de a era dos afiliados, né? Tinha muita gente que
Foi nessa época aqui que a Hotmart ficou muito conhecida, outras plataformas também como Monetize, etc. Então, nós tínhamos ali em 2018, 2019 mais ou menos, um mercado inundado de afiliados, pessoas que trabalhavam com dropshipping, lançamentos mais ou menos, né? Já tinha um número relevante de pessoas ali, mas o mercado explodiu mesmo, foi em 2020. Então, em 2020, nós tivemos uma ascensão no mercado de lançamentos e também uma movimentação muito forte das empresas no digital, conforme eu falei ali em cima. E o que aconteceu de 2020 até o ano que nós estamos hoje, em 2024? Bom, pessoal, eu quero explicar para vocês aqui um conceito bem básico, tá? Vocês já vão entender por que eu estou falando tudo isso. O tema do vídeo é falar se realmente vale a pena ser gestor de tráfego em 2024 e 2025, nos próximos anos. E antes de eu falar isso para você, eu preciso te passar esse conceito e você precisa entender isso, porque se você não entender isso aqui, a sua vida vai ser muito mais difícil, tá? Não importa se você é uma pessoa que já trabalha com tráfego pago, ou se está pensando em trabalhar com tráfego pago, ou se você é um empresário e está pensando em contratar um gestor de tráfego achando que ele vai resolver todos os problemas da sua empresa, você precisa entender isso aqui. No mercado digital, nós temos basicamente duas moedas, tá? Eu dei esses nomes aqui porque eu acho que faz sentido. A primeira moeda é a moeda da atenção. E a segunda moeda é o dinheiro que você conhece, tá? Então, o que é a moeda da atenção? É exatamente isso que eu estou fazendo agora. É você gravar um vídeo, é você fazer uma postagem numa rede social, é você produzir um artigo de blog, é você fazer um documentário e postar na internet. Ou seja, atenção é um meio orgânico e também pago, mas aqui eu estou falando mais do orgânico, por isso que eu trouxe essa moeda como atenção. É a maneira de você conseguir reter alguém, trazer alguém para dentro do seu canal e ali você consegue fazer algum processo de conversão. Então, a primeira moeda do digital é a atenção. Antes mesmo de surgir os anúncios patrocinados, nós já tínhamos ali dentro das redes sociais empresas, poucas empresas, tá? Negócios digitais que trabalhavam com essa moeda da atenção, que é uma moeda que está em alta hoje, digamos assim. E a segunda é o dinheiro, é você tirar do seu bolso, pagar para aparecer para as pessoas, tá? Ambas as moedas têm um único objetivo, ter alcance, tá? Então, entendendo esse conceito aqui das moedas, eu preciso que você entenda algo muito interessante sobre as redes sociais. Pessoal, independente do tráfego que você for trabalhar aqui, você vai trabalhar em um modelo de leilão, tá? Escuta isso. Pega essa informação, ela é importante, presta atenção aqui. Independente do que você for fazer no digital, você vai participar de um leilão. Ah, Lucas, mas o que eu conheço do tráfego pago é que é leilão lá, porque aí eu pago e aí vou competir com as outras empresas e tudo mais, e quem paga mais aparece mais. Tá certo. Só que no tráfego orgânico também. Olha, até apareceu um joinha aqui. No tráfego orgânico também. Quem chama mais atenção tem mais impressão, aparece mais, tem mais alcance, tem mais retenção, tem mais clique. Então, nos dois casos, você participa de um leilão. Só muda a maneira como você participa. Lucas, me explica esse negócio, tá confuso, não estou entendendo. Bom, vamos lá. No tráfego pago, como é que funciona? Quando você coloca o seu dinheiro na plataforma, vamos supor que você quer anunciar R$5 por dia. Você tem uma métrica que se chama CPM, custo por 1.000 impressões. E de acordo com a verba que você estabelece, a plataforma e o público que você seleciona, a plataforma vai te dizer quanto que você vai pagar para aparecer para 1.000 pessoas, tá? E, bom, como que funciona? Se você sempre tem mais de um anunciante dentro da plataforma, né? Então aqui no caso eu tenho o anunciante 1, o 2 e o 3. O anunciante 1, ele pode falar assim, ó, eu quero aparecer para públicos gestores de tráfego e eu tenho R$5 por dia. O anunciante 2 pode falar, ó, eu quero aparecer para esse mesmo público, eu tenho R$50 por dia. E o anunciante 3 vai falar, ó, eu tenho R$1.000 por dia para anunciar para o público de gestão de tráfego. A plataforma, ela vai mostrar anúncios dos 3 para esse público de gestão de tráfego. Só que ele vai mostrar mais anúncios
do público do anunciante 03 do que do 01 e do 02, porque ele tem mais dinheiro, tem mais para investir. E isso funciona em todas as plataformas, tá? Seja no Meta, que é no caso o Instagram, o Google, o LinkedIn, o Taboola, o Outbrain e entre outras plataformas. Sabendo que existe um leilão e o jogo de gente grande é o jogo do dinheiro, isso já começa a me trazer algumas questões importantes aqui que eu não levava em consideração antes de começar a trabalhar com tráfego pago. E você precisa olhar para isso. Antes, ou se você já está no mercado da gestão de tráfego, meus parabéns, você caiu nesse vídeo, você está no lugar certo. Mas se você está cogitando em entrar no mercado digital, saiba disso aqui, porque isso aqui é extremamente importante. E você vai entender o porquê. Eu demorei para entender isso aqui. Eu vou te dar um exemplo. Pessoal, pega essa frase, anota ela. Sempre que eu estou investindo em tráfego pago, abro mão da minha margem. Sempre que eu estou investindo em tráfego pago, eu abro mão da minha margem. Lucas, que margem? Do que você está falando? Eu quero dar um exemplo bem prático aqui para vocês. Eu vou dar um exemplo de uma loja de roupas. Você quer vender roupa na internet? Bom, vamos lá. Vamos levar algumas coisas em consideração aqui. Talvez você tenha caído de paraquedas no mercado digital e não tenha passado por um processo de empreendedorismo, nunca tenha vendido produtos, talvez você só tenha um emprego e você está cogitando em trabalhar com a internet, mas não entende muito bem como funcionam as coisas. Eu vou explicar aqui de um jeito simples para você como é que funciona. Bom, você quer vender roupas, vamos supor que você quer vender camiseta, e o custo para você vender camiseta, o custo para você ter a sua própria camiseta para ofertar para o mercado é de R$25. E você vende essa camiseta a R$100. Ou seja, você gasta 25, vende a 100. Você tem um lucro de R$75 em cada venda que você faz. Isso significa que você tem 75% de margem. Margem é esse cálculo aqui, tá? É o tanto que sobra de dinheiro no teu bolso. Quando você coloca o tráfego pago na história, o que acontece? Você não tem só o custo operacional, ou seja, o custo para produzir a roupa. Você também tem seu custo de performance. O que é o custo de performance? É o dinheiro que você está colocando em anúncios online para conseguir fazer uma venda. Tá? Entenda isso aqui. Quando você quer investir em tráfego pago, você não tem só o custo operacional, você tem o custo de performance também. E é aqui que a maioria dos gestores de tráfego pecam e não sabe do que está acontecendo. Eu me coloco nesse pacote porque durante muito tempo eu não entendia o porquê que, mesmo gerando resultados para os meus clientes, eles ainda reclamavam, falavam que não estavam tendo resultado na operação deles. E eu achava que eles não sabiam do que eles estavam falando. E depois que eu entendi isso aqui, ficou muito mais claro para mim. Bom, vamos supor aqui, nessa segunda situação hipotética, de que agora você tem um custo operacional e agora você tem um custo de performance de R$45. Então, 45 mais 25 são R$70. O preço do produto é de 100. Quando você vende com esses dois custos, o seu lucro ele não é mais de R$75, agora ele é um lucro de 30. Significa que você tem 30% de margem. Ou seja, quando eu invisto em tráfego pago, quando eu invisto em performance, eu estou abrindo mão da minha margem. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui vai abrir os seus olhos para o que aconteceu no mercado de 2020 para cá. Pessoal, dentro do tráfego pago, tem algo que a gente chama de CPA, que é o custo por aquisição. Quanto custa para eu ter, para fazer uma venda, por exemplo? No caso aqui, se eu fizer um investimento de R$45 por dia e fizer uma venda, eu tenho um custo por aquisição de R$45. Ou seja, custa R$45 para eu fazer uma venda na minha plataforma, por exemplo, que pode ser um e-commerce. Lucas, isso quer dizer que se eu investir R$1.000 com um custo por aquisição de 45, eu vou ter 22 vendas por dia? Não. E eu te explico por quê. Porque o CPA ele não é estático. O CPA, o custo por aquisição, ele é altamente variável, tá? Investir R$45 por dia é muito diferente de investir R$1.000 por dia.
Investir R$ 45 por dia é muito diferente de investir R$ 30 mil por dia. As plataformas de anúncios funcionam dessa forma. Quanto mais você investe, quanto mais dinheiro você coloca na plataforma, maior é o seu custo por aquisição. Ou seja, esse custo por aquisição aqui, de R$ 45, investindo 45 por dia, pode ser que investindo R$ 1.000 por dia, o seu custo por aquisição, ele fique 75, R$ 100. Aí você volta lá naquele caso que a gente estava vendo aqui. O preço do meu produto é R$ 100. Se o custo por aquisição for 100, significa que eu não estou ganhando nada no final das contas. E é isso mesmo. Você não está ganhando nada. Ah, mas pelo menos eu estou no 0 a 0. Não. Tu ainda tem que pagar imposto. Entre 6% a 8%, dependendo da operação aí. Ou seja, o que aconteceu no mercado digital, pessoal? Empresas que trabalham em alta escala, que têm uma marca consolidada, muitas vezes abrem mão da margem para ganhar mercado. Isso foi uma coisa que, cara, depois que eu entendi isso aqui, muita coisa mudou para mim, tá? E foi justamente por isso que eu parei de atuar como gestor de tráfego no mercado. É por conta disso que eu percebi que se eu quisesse permanecer no mercado, eu teria que desenvolver uma série de outras competências que eu não tinha na época. Por quê? Porque o jogo do tráfego pago é um jogo que ele tem limite, e limite rápido. Por quê? Porque você, assim, eu não estou aqui para pegar exceção como regra, tá? Obviamente que existem negócios que sobrevivem de tráfego pago e é uma mil maravilha e o negócio está funcionando. Só que eu estou falando aqui da grande maioria dos negócios. Eu estou falando aqui da padaria da esquina. Eu estou falando aqui do posto de gasolina. Estou falando da mecânica. Estou falando da loja de roupa da sua cidade. Eu não estou falando do Mercado Livre. Eu não estou falando da OLX. Eu não estou falando da Amazon. Eu estou falando de negócios que vivem do giro, que é a grande maioria dos negócios no Brasil. Negócios que vivem do giro, principalmente empresas do varejo, não tem margem, pessoal. Essa margem que eu passei aqui para vocês, de 30%, já seria maravilhosa se algum dos negócios aqui tivesse. Esse tipo de margem aqui nem mercado digital está tendo hoje, tá? Alguns projetos só. 75% de margem é praticamente impossível, assim, num negócio real, tá? Então, o que acontece? Eu tenho dois fatos contemporâneos aqui para compartilhar com vocês. O primeiro, o micro/pequeno empreendedor fica desestimulado a investir mais com esse cenário. É por isso que o teu cliente de tráfego pago, você que trabalha com isso, não quer investir R$ 1.000 por mês em anúncios online. Porque quando ele está colocando R$ 1.000, não está voltando na mesma moeda para ele. Entendeu? E aí você fala, mas ele está vendendo. Eu tinha até um cliente, eu lembro até hoje, era uma hamburgueria. E aí eu lembro que eu colocava R$ 2.000 de tráfego pago e voltava 17 mil. E aí eles falavam assim, cara, eu não estou ganhando dinheiro. E aí eu falava, mas impossível. Eu coloquei R$ 2.000 e voltou 17. Eu não estava levando em consideração o custo operacional. Quanto custava aquela operação para fazer um hambúrguer, para fazer uma batata, quanto custava o aluguel, quanto custava a conta de luz, o acordo de sócios. Eu não estava levando isso em consideração. Eu só estava levando em consideração os números do tráfego pago. E isso foi um tiro no meu pé, porque eu não conseguia entender o porquê que os clientes estavam reclamando. Quando é um ou outro reclamando, até vai, né? Você fala assim, pô, esse cliente aí, ele não sabe muito bem do que ele está falando. Mas quando é a maioria, pessoal, eu trabalhei em agência. A agência tinha 40, 50, 60 clientes. E em sua grande maioria, os clientes reclamavam dos resultados. E eu falava, poxa vida, eu estudei tanto esse negócio de tráfego pago, eu sei tanto sobre as ferramentas e ainda assim eu não consigo fazer os meus clientes ter resultado. Eu não consigo colocar dinheiro no bolso do meu cliente. Olha só que interessante. Isso aqui é um fato contemporâneo, isso aqui está acontecendo hoje, inclusive. Eu não sei que data que você vai ver esse vídeo aqui, mas pode ser que daqui a uns 5 anos o cenário seja ainda pior. Tá? O segundo, o médio/grande empresário, empreendedor, ele abre mão da margem para adquirir novos clientes. Tá? Não estou dizendo que é 100% dos casos, mas em vários casos
Tem clientes que eles não estão preocupados com quanto vai custar para ele fazer uma venda. Tem cliente que ele está disposto a pagar R$200 para fazer uma venda de 100. Por que, Lucas? Não faz sentido isso. E aqui eu vou abrir para você uma grande verdade do mercado. O jogo do digital daqui para frente é o LTV. Eu posso explicar em um outro vídeo o que é isso e como funciona, mas é basicamente vender mais para o mesmo cliente, mais vezes. Então, o cliente fez uma compra de R$100, ele teve uma boa experiência, pode ser que ele compre mais vezes de você, pode ser que ele indique o seu e-commerce ou o seu negócio para outras pessoas. Então, você adquirir um novo cliente pode valer a pena custar os R$100, você ficar no 0 a 0. Mas enfim, isso aqui é um assunto para outro vídeo. O jogo do digital daqui para frente é uma estruturação de time comercial, um time de vendas. Como assim, Lucas? Principalmente para quem é do mercado de lançamentos, isso aqui é quase que loucura pensar isso, né? Imagina você montar uma lista de 20, 30, 40 mil leads e você tem que atender todos esses leads. O mercado digital durante muito tempo atuou dessa forma. O pessoal comprava 20 mil leads, colocava 16 a 20% das pessoas na live, e aí no CPL1 tinha uma taxa X de comparecimento, no CPL2 tinha uma outra taxa, e aí abriu o carrinho, e aí no final das contas tinha 2, 3% de taxa de conversão. Quando estava muito bom tinha 5% de taxa de conversão, e todo o resto. Tem muito lead que fica em cima da mesa ali, esperando alguém entrar em contato para vender. Então, estruturação de time comercial é uma grande tendência para os próximos anos no marketing digital. Terceiro aqui, redução de custo de produção com inteligência artificial. Isso aqui é um fato, tá, pessoal? Isso aqui não é querendo prever o futuro, nada nesse sentido. Mas a inteligência artificial, ela não vai... Na verdade, ela vai sim, tá? Ela vai substituir algumas pessoas no mercado digital, principalmente pessoas que fazem trabalhos que são altamente substituíveis, como suporte, algumas espécies de atendimento ao cliente, alguns tipos de estratégias de marketing conversacional. Descobri recentemente essa palavra, eu nem sabia que tinha isso, tem. E vendas de produtos com margens mais altas. É por isso que vocês estão vendo uma ascensão grande do mercado de produtos high tickets no Brasil, atualmente. Por quê? Porque eles têm mais margem. Uma coisa é você vender um produto de R$997, outra coisa é você vender um produto de 20, de 30, de 40 mil. Quando você tem mais margem, você pode investir mais para ter aquele cliente. Então, bom, é isso. Conclusão aqui do meu vídeo. Vale a pena ser gestor de tráfego em 2024, em 2025? Vale, desde que você saiba o que você está fazendo, tá? Você, como gestor de tráfego hoje, acho muito difícil, igual 2020, pessoas que só entendiam da ferramenta, né? Meta Ads, Google Ads, subir uma campanha. Acho difícil essa pessoa prevalecer no mercado. O mercado está exigindo muito mais da gente. A gente precisa ter mais conhecimento, precisa ter uma visão mais ampla de negócios, tá? Mais negócios do mundo real, não estou falando de negócios do mercado digital. Se você quer ter mais clientes, esse tipo de coisa, você precisa ter uma visão mais 360 de tudo que está acontecendo. Então, vale sim a pena você aprender anúncios online, vale a pena você atuar como gestor de tráfego, desde que você tenha uma compreensão profunda daquilo que eu falei. Lucas, eu não entendi nada do que você falou. Cara, assiste esse vídeo de novo. Volta lá, assiste novamente. Vê o que eu te falei da parte da margem, da parte do lucro, quanto que sobra no bolso. Você precisa entender isso. Se você não entender isso, não importa o projeto que você vai trabalhar aqui no mercado digital, você não vai ter sucesso. Você precisa entender isso que eu estou falando. E para você que entendeu, eu queria saber, faz sentido o que eu estou falando aqui? Ou eu estou viajando? Faz sentido? Bom, comenta aqui embaixo no YouTube. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal. É o primeiro vídeo do canal. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser conversar comigo, está aqui o meu Instagram, lucasgomes.sb. Me procura lá, me manda uma mensagem, vamos bater um papo. Tá bom? Um grande abraço e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.